Sem filtro é o nome do livro que Bruno de Carvalho lançou esta sexta-feira. O antigo presidente do Sporting revela episódios sobre os bastidores e pormenores de mais de 5 anos de presidência. E Bruno de Carvalho é nosso convidado aqui em estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Bruno de Carvalho, pergunto-lhe primeiro qual o seu primeiro e principal objetivo com este livro. Eu sempre disse que quando saísse do Sporting iria fazer. Eu acho que quanto mais informação as pessoas tiverem, isto não é um livro só para sportinguistas. É um livro que as pessoas podem compreender melhor a essência daquilo que é o trabalho de um presidente, conhecer melhor a essência daquilo que é o mundo do futebol, porque há sempre denominadores comuns. Os episódios dos presidentes não se diferenciam muito uns dos outros e por isso, sempre o disse, não esperava fazê-lo tão cedo, é verdade. Mas pronto, tendo acabado agora, foi logo o meu primeiro objetivo, porque já o tinha desde o início. E acaba também por isso por ser uma espécie de ajuste de contas com algumas pessoas nada. Não, isto é um livro que tem factos, uns hilariantes, outros de total desconhecimento do público, coisas que eu não podia ou não deveria falar durante o meu mandato. Mas nada disso, não tem nada a ver com ajustes de contas, não tem nada a ver com nenhum revanchismo. Como eu tenho estado a ouvir dizer, o Sem Filtro é um retrato que eu quis fazer da minha presidência, relatando factos concretos, reais, que eu acho que vai ser muito agradável para as pessoas lerem. Mas para quem o lê, fica uma ideia de que Bruno de Carvalho entende que houve uma espécie de cabala para o retirar da presidência do Sporting. Esta ideia está correta? Que eu retirei ao ler o seu livro? Eu sinceramente acho que as pessoas da oposição do Sporting, que eu sempre disse que os 90-10 não eram para ser levados em linha de conta, só aumentava era a responsabilidade, mas que a oposição existia. E não há dúvida que se conseguiram aproveitar uma série de fatores para me afastar da presidência do Sporting. Por isso não sei se chama cabala ou se chama a tempestade perfeita. Eu chamo mais a tempestade perfeita. Com certeza que eu já disse que fiz uma reflexão, tenho tido tempo suficiente. Neste momento, felizmente, estou a fazer algo que gosto e que não fazia há 7 anos, que é a dedicar mais à minha família, às minhas filhas, aos meus pais, a mim próprio. Mas as minhas reflexões estão feitas e houve muitos erros que cometi que, continuando a ser presidente, ou agora que não o sou, levarei para a minha vida. Vamos recordar alguns dos momentos que marcaram a sua presidência. Alguns deles temos aqui para mostrar também, nomeadamente o ataque à Academia de Alcochete, que aconteceu em julho de 2018. Foram imagens que, de resto, chocaram o país. Já disse também no livro que não acredita que este tenha sido o momento mais negro da história do Sporting. Diz que o momento mais negro para si foi quando chegou e o clube estava perto da falência, de fechar portas. Certo. Foi assim que o descreveu. Mas pergunto-lhe se, tendo acontecido na sua presidência, agora já passado algum tempo, se acredita que poderia ter feito ou agido de forma diferente para evitar que um acontecimento destes acontecesse? Não. Eu não acredito que pudesse ter feito nada de diferente, porque isto é daqueles casos que não se pode estar propriamente a prever. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido na minha presidência uma situação destas. A única vez que os adeptos entraram nas instalações até foi contra a minha vontade e por indicação do Jorge Jesus, que não sabia que eu tinha dado indicações, ao contrário dessa vez. Por que é que questiona no seu livro que Jorge Jesus foi agredido com a dimensão que foi noticiado? Eu questiono porque eu tive a conversa com os elementos da equipa técnica e tive a conversa com eles no balneário. Começámos por conversar no balneário, eles estavam a tomar o seu banho, onde vejo o Raul José com uma vergastada tremenda que era visível e não consegui ver sinais de vergastadas ou de agressões físicas no Jorge, mas eu não estava lá. Não faço a mínima ideia, mas em comparação vi muito mais mazelas no Raul José do que, por exemplo, no Jorge Jesus. E falou nomeadamente com um dos jogadores, com o William Carvalho, que passou por si
Pedi-lhe que contasse um pouco desse diálogo que tiveram, se é que foi um diálogo. Não, o diálogo foi algo que o William lhe disse? Foi muito simples. Eu, quando chego à academia e continuo sem saber a dimensão das coisas, porque estava a acabar de chegar, o William Carvalho sai, passa para o meu lado, portanto, saiu da conversa de onde estava e passa ao meu lado, eu chamo, e o William Carvalho dá a entender perfeitamente que os jogadores já tinham sido avisados que isto ia acontecer, e pela reação dele que eu teria alguma culpa naquilo que aconteceu. Foi isso que se passou. E já uns dias antes, ou no dia anterior, na reunião que tiveram todos, vários dias antes, aliás, exatamente, antes, numa reunião que tiveram todos, já o William Carvalho também o tinha acusado de algo semelhante. Certo. Um nome de um jogador que várias vezes é referido no seu livro, também faz questão de referir que ele tem ligações ou que tinha uma relação próxima com vários elementos da Juventude Leonina. Pergunto-lhe porquê essas múltiplas referências a William Carvalho. Não são múltiplas referências. Eu faço referência a muitas pessoas porque nos factos foram escolhidos para este livro. Eu estou cansado de dizer já que acho que vai haver um Sem Filtro 2, porque 5 anos e meio não se conseguem resumir num livro apenas. Mas nos episódios que foram escolhidos, o William entra em vários, por isso há essa... Nomeadamente nessa relação com os elementos da claque. Sim, um dos elementos que estava a conversar com o Jorge Jesus e com o William Carvalho, eles tratavam-se, à minha frente assisti muitas vezes, por irmãos. O meu irmão, portanto havia ali uma afinidade grande entre um dos elementos que estava dentro da academia e o próprio William Carvalho. Mas não há nenhum tipo de insinuação da sua parte do que é essa relação... Não. Está-me a perguntar se eu acho que o William Carvalho teve alguma coisa a ver com o ataque na academia. Se é isso que quer insinuar no livro? Não, fora de questão. Quero de forma direta, frontal, sem... Eu estou muito resolvido na minha vida, estou muito calmo, muito sereno, como eu já disse, a fazer o que gosto, e jamais em tempo algum acho que tenha nenhum jogador tido a ver com o ataque à academia. Jamais em tempo algum eu acho isso. Mas de qualquer forma diz que Jorge Jesus e Frederico Varandas, eles os dois aproveitaram o ataque à academia para o colocar fora do Sporting. Mas não há grandes dúvidas, as imagens, e tenho pena que não tenham surgido todas, existem nestas imagens, no final destas imagens, existe uma imagem do Frederico Varandas a rir-se muito e a dizer filmai a fivela, portanto não há dúvida nenhuma que... Foi um plano concertado entre os dois, na sua opinião? Viu-se ali um bocadinho só, não pararam no momento, viu-se ali o bocado, não sei porque é que passaram tão depressa ao bocado onde se vê Frederico Varandas a rir-se. Eu acho que souberam aproveitar a coisa, portanto aconteceu um ato hediondo e souberam aproveitá-lo bem para atingir os seus objetivos. Acho que foi isso que aconteceu. Não foram eles que provocaram mas foram eles que exponenciaram aquilo que depois foi a reação do público. Eu vou-lhe dar um exemplo daquilo que eu acho que é uma atitude que um treinador tem que ter. Pedro Martins era o treinador do Guimarães na altura e aquilo que fez foi, de imediato, proibiu a utilização, e eu sei disto porque falei com os jogadores do Guimarães, imediatamente proibiu as pessoas de pegarem nos seus telemóveis e no dia a seguir estava a treinar exatamente no centro de estágio onde tudo aconteceu. E isso dá um ar de normalidade. O que aqui aconteceu foi que os jogadores de repente passaram a não ter que ir à academia. Houve vários jogadores, um foi para o Porto, um foi para a Vila do Conde, outro, vários jogadores que ficaram espalhados pelo país e tínhamos uma Taça de Portugal para ganhar, que infelizmente acabámos por perder. E depois havia muitos jogadores, peço desculpa, que iam, porque o Frederico Varandas fazia questão de publicar quase todos os dias fotos com os jogadores a fazer o processo de manutenção de forma na sua clínica. Portanto, algo que já estava pensado, até diz isso no seu livro, há algum tempo por parte de Frederico Varandas. Desde 2016, já vamos falar sobre isso.
Para já, pedi-lhe para passarmos para Jorge Jesus, mais especificamente quando o contratou. São imagens de 2015, vamos mostrá-las. Uma relação bastante próxima nesta altura que tinham, pelo menos aparentemente que tinham, e relatou também isso no seu livro. E começou, de qualquer forma, o livro recordando um episódio com Jorge Jesus e uma primeira impressão péssima que teve dele na altura, no final da primeira temporada de Jorge Jesus. E antes de um jogo decisivo. Sim, é uma realidade. Eu não quero também estar aqui a desvendar tudo, eu quero que as pessoas tenham a curiosidade de ir ao livro, mas no livro é explicado claramente como é que se deu o processo de renovação de Jorge Jesus. Ele o chantageou, foram as suas palavras. E eu aconselho vivamente as pessoas a verem, a lerem, porque realmente é um livro que vale a pena, e não só para os sportinguistas vale a pena ver. Mas sim, foi exatamente isso que aconteceu. Mas se deu essa chantagem? Não tinha outro remédio. Estávamos na véspera de um jogo importantíssimo, onde podíamos ainda ser campeões. Estávamos a jogar um futebol muito, muito bom. Para mim era impossível, na segunda-feira a seguir, perder o treinador para um rival. Por isso, sim, tive que aceder. Muito bem, mas não foi nesse momento, nessa chantagem, no final da primeira temporada de Jorge Jesus, não foi aí que a relação entre os dois começou a deteriorar-se? Quando é que foi? Eu acho que ela se deteriora muito mais a partir de janeiro de 2018. Eu, infelizmente, com vários problemas, inclusivamente tive que passar o fim de ano e quase até aos Reis hospitalizado por causa da minha filha, a acompanhar a minha ex-mulher e o nascimento da minha filha, e começo a ter um bocadinho de tempo para pensar nas coisas e de perceber que o Jorge de facto alterou bastante. Não consigo dizer a causa. Há uma coincidência, que é o acordo que é feito no caso do Benfica contra ele, que eu acredito que seja uma mera coincidência, porque a partir daí... Não acredita certamente no que está a dizer, não é? A partir daí Jorge Jesus teve um comportamento muito diferente daquele Jorge da primeira época. Portanto, na relação com o Luís Filipe Vieira, é isso? Sim, depois viemos nós todos a saber que, até através de uma entrevista do próprio Jorge Jesus, que a partir da segunda época do Sporting ele tinha contactos frequentes com Luís Filipe Vieira. Portanto, acredita que o Jorge Jesus, a partir desse momento, já estava a planear a saída do Sporting para o regresso ao Benfica, é isso? Não, aquilo que lhe digo é que não acho nada comum que um treinador tenha contactos constantes com um presidente de um clube rival, por muita amizade que tenham. Eu dei muitas vezes o corpo às balas em defesa do Jorge Jesus contra os ataques que eram desferidos por parte do Benfica e do próprio Luís Filipe Vieira, e fiquei espantado e desagradado com a facilidade com que o Jorge muda o chip, até porque o defendi e desgastei muito a minha imagem a defender o Jorge durante os anos em que ele lá esteve. Desgastei mesmo muito a minha imagem, para depois estar a ouvir na entrevista que tinha contactos constantes. Uma coisa é... Foi surpreendido com isso? Perante aquilo que eu já imaginava desde janeiro, não. Que ele o fosse dizer tão frontalmente, fiquei espantado, mas acho que as pessoas puderam compreender porque é que tivemos uma primeira época tão boa e duas épocas muito, muito abaixo. Faz uma relação direta. Ele fê-la. Muito bem. Diz que Jorge Jesus é influenciável, que é controlador e que relata também episódios em que o próprio Jorge Jesus se imiscuía, prejudicando até algumas transferências de jogadores. Isso é o Jorge. O Jorge é um treinador que tem aquela alma do treinador inglês, que assim, um género de treinador manager que trata de tudo. Mas não sabia disso quando o contratou? Não, isso eu não fazia a mínima ideia. Já sabia que era uma pessoa exigente, já sabia que era
um bom profissional, sabia que trazia muitos títulos do clube rival, não sabia que ele era a pessoa para se imiscuir, até mesmo no próprio tratamento do relevado da academia. Ele tinha que andar atrás do tratador da relva para dizer exatamente aquilo, como é que o tratador da relva devia tratar a relva. E isso incomodava-o? Não, tivemos várias conversas onde eu tive que dizer várias vezes que eu contratei para treinador e não para presidente, porque isso era o trabalho do presidente e da equipa do presidente. O trabalho dele era treinar a equipa e trazer resultados, porque foi para isso que fizemos o investimento financeiro que fizemos na equipa técnica, e a nível de plantel, o ano passado foi o maior investimento de sempre do Sporting, com quase cerca de 100 milhões de euros investidos na equipa. Antes de avançarmos, relata também conversas sobre prémios para vencer e prémios para perder, conversas que manteve com Jorge Jesus e também com Otávio Machado. Há coisas para ler nas entrelinhas do seu livro. Está a dizer que Jorge Jesus de alguma forma sugeria práticas ilegais que trazia do Benfica? Não, eu acho que ele estava-me a transmitir a sua experiência. Se trazia do Benfica ou não, não sei. Eu acho que ele e o Otávio Machado estavam a tentar transmitir a sua experiência, e eu respondo-lhe assim o mesmo que respondi ao Jorge e ao Otávio Machado. Eu, no dia em que precisasse nunca me foi sugerido que eu fizesse por eles, mas no dia em que eu achasse que o futebol se ganharia assim, era o dia em que eu não precisava de ter o Jorge Jesus como treinador. Podia ter um treinador com um investimento mais pequeno, porque se o truque de vencer é esse, então não vale a pena gastar tanto dinheiro. Vamos avançar, Bruno de Carvalho, para Frederico Varandas e para as imagens que também são conhecidas de todos os portugueses. Vamos aguardar que elas cheguem. São imagens de 8 de abril de 2018, depois do jogo com o Paços de Ferreira em Alvalade, poucos dias depois da derrota em Madrid, e depois também de ter acusado os jogadores de serem meninos mimados. Os jogadores tiveram uma tomada de posição, suspendeu-os, aliás, depois voltou a retirar-lhes a suspensão, embora mantendo o processo disciplinar. Depois surgem estas imagens e uma fotografia também no balneário do Sporting. Agora, no seu livro, diz que acredita que foi Frederico Varandas que tirou essa fotografia e a divulgou. Pergunto-lhe com que objetivo? Não sei. O que eu digo no meu livro é que do ângulo de onde é tirada a fotografia estava o Frederico Varandas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Portanto, está naturalmente a sugerir que foi Frederico Varandas a tirá-la. É-me facultada essa dúvida exatamente pelo posicionamento onde ele estava e depois por tudo aquilo que aconteceu. Por isso é algo que fortemente eu acredito. Mas que pode ser ou não ser. Agora, que ele estava naquele ângulo, sim, e que é degradante, tenha sido feito, seja por quem for, que é degradante este tipo de atuação, portanto, e diz também que Frederico Varandas não é de certeza uma pessoa com caráter e com perfil para ser presidente do Sporting. Que Frederico Varandas, com Jorge Jesus e com Rogério Alves, se uniram nessa altura, nomeadamente para a redação do tal comunicado dos jogadores contra si. Aquilo que eu digo é que nos bastidores o que se dizia também faz sentido, assim como faz sentido dizer que aqui pode ter sido o Frederico Varandas, pode ter sido por causa do ângulo, também é natural e também pode ser uma realidade que, devido às ligações de Jorge Jesus com o Rogério Alves, do Rogério Alves com o irmão do Varandas e do irmão do Varandas ser irmão do Frederico Varandas, termos aqui a tal imagem da cabala que falávamos ao início. Há uma coisa que é uma realidade, porque ele confessou a um colaborador do Sporting, que foi Jorge Jesus, que disse para os jogadores fazerem todos um texto único para ter mais força. Diz que está no intervalo deste jogo e para fecharmos pergunto-lhe o que é que se segue na segunda parte, depois do lançamento deste livro. Na minha vida, que segue-se o continuar aquilo que eu gosto e aquilo que faço, que é tudo na área da economia e da gestão. É isso que eu gostaria muito de fazer. E na sua vida relacionada com o Sporting?
Na minha vida relacionada não tenho nenhuma intenção a médio e curto prazo de voltar ao Sporting. Nunca poderei dizer que num futuro longínquo não o farei, porque nunca podemos dizer nunca, mas neste momento estou muito satisfeito com a vida que tenho e finalmente poder ter, ao fim de 7 anos, poder viver 7 anos, porque de 2011 a 2013 também foram muito intensos para mim, conseguir ter esta vida em que acompanho muito mais as minhas filhas, os meus pais, e que consigo ter prazeres tão mundanos que me eram retirados por ser presidente do Sporting e ter que dedicar 24 horas sobre 24 horas à presidência do Sporting. Porque temos mais uns minutinhos que nos acrescentaram ao nosso tempo. Bruno de Carvalho, pergunto-lhe quem é que mais o desiludiu no mundo do futebol? Já me fizeram essa questão. Quem mais me desiludiu no mundo do futebol foi Luís Filipe Vieira. Continuo a dizer, aquela tentativa de aliança no parque de estacionamento da Liga fez-me desiludir, porque eu acho que nós temos que conhecer um pouco bem as pessoas para estarmos com esse tipo de conversas, e era fácil perceber que eu jamais faria aliança com absolutamente ninguém. Foi a pessoa que mais me desiludiu. Subentende-se então que é iludido com Luís Filipe Vieira quando chega à presidência do Sporting? Não tinha um raciocínio pré-feito. Não tinha um raciocínio pré-feito. Mas como se lembra, ou como se lembram as pessoas que estão lá em casa, o Sporting estava de relações cortadas com o Benfica, e eu acabei com isso. Mas depois foi-me surpreendendo, até por várias atitudes que depois foi tomando ao longo da minha presidência, desiludiu-me bastante. Dentro do Sporting, claro que todos os membros dos órgãos sociais que se demitiram e que levaram a este resultado, para mim, mau. Para mim, enquanto adepto do Sporting, mau, porque não era este o caminho que eu seguiria no Sporting, não era este caminho que eu faria. Acabou por sentir-se sozinho, naturalmente, mas no final os sportinguistas da sua escolheram agora um novo presidente que está a ir por um caminho que eu não iria, que está a fazer coisas que eu não faria. Como por exemplo? Tudo isto que está a acontecer, os episódios do Viviano, as vendas como foram feitas de alguns jogadores, o planeamento da época, as palavras que são ditas, por exemplo, na véspera de um jogo, dizer que temos um plantel de qualidade reduzida, para um presidente que foi tão atacado pelo que dizia, que fui eu, acho que nunca consegui dizer uma coisa tão má. Talvez a posteriori, Bruno de Carvalho, também com palavras fortes para com os jogadores. Anterior ao jogo é que pensa que não deve ser feito, é isso? A posteriori, as pessoas levam isso com muita pouca naturalidade, mas nós temos exemplos em todos os países desenvolvidos onde os presidentes têm intervenções exatamente iguais às minhas. No Bayern Munique, por exemplo, um treinador como o Pep Guardiola também o fez. Temos tantos exemplos de presidentes que fizeram isso. Eu acho que isto é tudo exponenciado depois com horas e horas e horas e horas em programas de debate que se foi debatendo sempre o mesmo assunto e que se transformou numa imagem que as pessoas ficaram minha de pessoa que queria muito protagonismo, muita intervenção, e não é verdade. E essa é a principal lição que retira depois destes mais de 5 anos? A principal lição que eu tiro é que na minha vida, em primeiro lugar, deve estar a minha família e não em sexto, como estava durante 7 anos. Foi a maior lição que eu tirei. Não somos um mundo de ingratos, e há pessoas que nunca nos falham na vida. São os filhos e são os pais. Pelo menos eu tive essa sorte, nunca me falharam. Enquanto de resto é um mundo de ingratidão. Bem, muito obrigada. Obrigado eu por esta oportunidade.